perdão de Ti, porque por Jesus nos entregamos. E nessa noite, Pai, nós entregamos aqui todo o nosso coração, toda a nossa fé, toda a nossa emoção de poder estar nessa casa, Pai, e presenciar os milagres que o Senhor vai fazer aqui hoje por essas pessoas, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, sobre essas pessoas todas as bênçãos que o Senhor tem no céu. Abra o seu celeiro, Pai, derrama na mesa deles o alimento, a saúde, a prosperidade, Pai. Que nunca falte o alimento naquela mesa, Pai. Que nunca falte a vontade no coração dos filhos, Pai. Que exista o amor entre a mulher, o homem e os filhos, Pai. E que todos que vão até as suas casas sintam a presença de Deus ali, naquele momento. E não se esqueçam de agradecer o convite que Deus fez para vocês. Venha à minha casa que eu vou às suas. E essa é a casa de Deus. Aqui nós podemos falar que a igreja não salva, mas Jesus está aqui dentro e Jesus salva. Então vamos entregar a Jesus aqui nessa casa, porque essa casa é a casa do Pai. É aqui que nós vamos se encontrar uns com os outros. É aqui que nós vamos nos chamar de irmãos. É aqui que nós vamos ser amigos. É aqui que nós vamos andar junto pelo mesmo Pai e agradecer todas as bondades que nós recebemos. Então, Deus, toque nessa pessoa, Pai. Toca Jesus nesse momento. Derrama a sua glória dentro por essa casa, Pai. Abraça cada um desses irmãos, Pai. Traga a sua bênção. Que o seu Santo Espírito, Pai, viaje por esses corredores, por essas cabeças, por esses corpos, Pai. Que traga aqui hoje, Pai, toda a vitória, Pai. Que nós podemos ser seu filho, Pai. Que nós podemos demonstrar nessa noite, Pai, todo o amor que nós sentimos por Ti. Nós Te amamos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podem se sentar, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glorioso Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Se os irmãos quiserem acompanhar, coloque no canal também, Gabriel. Vou deixar mais à vontade os irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Amém. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram acima dos homens e dela geraram filhos, esses eram valentes, que houve na antiguidade os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe-se em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependendo de havê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos fazer a leitura somente apenas. Eu vou passar algumas mensagens antes da leitura. Nosso texto de hoje: assim como foi nos tempos de Noé, assim será a volta de Jesus Cristo. Muita coisa que aconteceu lá atrás, pelo sentido do dilúvio, a forma que Deus eliminou a raça humana e também trouxe o Salvador lá naquela época, que ia prosperar novamente essa espécie. Através dele, nós tivemos a chance de ser multiplicado novamente sobre a terra, os animais, os homens, que era Noé.
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim como nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que essa era terá um fim. É a era do Espírito Santo. É a era que nós nos encontramos em nova era será estabelecida. Em outras palavras, assim como você troca o seu carro velho por novo, Deus vai trocar todo esse sistema maligno que existe na terra por um sistema novo, uma nova espécie, por um povo que vai ter uma oportunidade de se redimir. O Novo Testamento pronuncia o novo nascimento por 9 vezes, o arrependimento por 70 vezes, o batismo 20 vezes. Mas alguém disse, eu não contei, também não sei, mas eu ouço o tempo todo, que a segunda vinda de Cristo será mencionada por mais de 380 vezes na Bíblia. E também, quando a gente ouve antemas, isso está dito por mais de 366 vezes na Bíblia. A Bíblia nos ensina que essa era, ela vem ser uma era do Espírito Santo. Existia os filhos de Deus e os filhos dos homens, e os filhos de Deus sentiram graça pelas filhas dos homens e tomaram para si. Mas o que nós podemos dizer que filho de Deus e filha dos homens? Filho de Deus são aqueles que são retos aos olhos de Deus, são aqueles que têm a sua perseverança com Deus e que andam no caminho reto deles. E aqueles que nós chamamos filhos dos homens são os descendentes de Caim, né? A raça que tem uma maldade no coração, e se juntaram essas duas raças e começou a ter muita maldade no mundo. Deus começou a ficar triste com isso. A maldade tomou conta. A gente vê a televisão, a gente vê a maldade sobre os filhos, sobre a mulher, bandidagem, maldade, e há muitos que se falam sobre isso, como que as mulheres estão sendo tratadas, como os filhos estão sendo tratados. Existem convenções nacionais, existem convenções internacionais que discutem o quadro da responsabilidade do homem sobre a terra. Noé era uma pessoa temente a Deus, andava retamente nos seus caminhos, e Deus se agradava com o que Noé era. Porém, aquela civilização que Noé vivia eram pessoas que faziam muitas coisas erradas, pessoas maldosas, que alimentavam no seu coração muita maldade, e andavam não em acordo com Deus, faziam justamente ao contrário. Deus apareceu em mensagem para Noé e falou que ele ia eliminar toda aquela civilização, desde os animais e tudo, que ele ia fazer um dilúvio na terra. Mas, como Noé agradava a Deus, Deus fez um pacto com ele, que salvaria ele e a família dele, e que para isso ele criaria uma situação de fazer a fabricação de uma arca, né? Imagino eu, uma arca naquele tempo seria um grande navio, como um transatlântico, porque ali eles falavam que esse barco teria que ter 150 metros, né, de comprimento, teria que ter 30 metros na sua largura, se eu não me engano, 25 metros na sua altura. Então essa arca seria para abrigar os animais em casais, seriam de 2 em 2 aqueles animais que não seriam puros, casal. Os animais puros seriam 7 pares, de 2 em 2. E assim foi. Deus pediu para que Noé fabricasse essa arca, e que nessa arca ele faria uma aliança com Noé, que salvaria a sua família. Mas a sua família talvez estava no pecado também, mas Deus tem uma aliança com Noé. E ele preserva a família. Ele preserva a família, e através da graça de Noé, a família foi abençoada. Assim é conosco, né? Quando nós andamos no caminho de Deus, as pessoas que estão próximas de nós,
ela recebe essa graça. Aleluia. Através de nós, a nossa esposa, os nossos filhos, ou vice-versa, vai andar com Deus, ele tem a comunhão com a família. Ele colocou em pares para que aquilo fosse prosperado como família novamente, desde as espécies, desde os animais, e as 8 pessoas que estariam na arca, seria Noé, a sua esposa, 3 filhos, né, e suas esposas. E esses estariam trabalhando nessa arca. E Noé começou essa construção, e a verdadeira mostra como você vive. Ele viveu em disciplina com Deus, e Deus te deu essa oportunidade. Começou essa construção nesse período, e Noé começou a pregar sobre o arrependimento, sobre a fé, porém as pessoas não levavam ele a sério. E Noé continuava trabalhando, pregando, essas pessoas não se convertiam e zombavam de Noé. Como é que pode? Ele é louco. Como é que pode fabricar um grande navio no deserto onde não tem nem água? E os tempos começaram a passar, foram passando, e chegamos a 120 anos para essa construção do Senhor. E Deus esperou todo esse tempo. Noé concluiu essa obra, ainda Deus misericordioso esperou mais 7 dias para que houvesse conversão e arrependimento das pessoas. Porém, essas pessoas continuavam a zombar de Noé. Cadê a chuva que não vem? Cadê o dilúvio que não vem? E eles não se preocupavam, porque eles não sabiam que era o dilúvio, nunca tiveram, porque naquela época nem chovia. Deus fazia uma brisa sobre a terra, que essa brisa ela umedecia as plantas para que elas procriassem, vivessem, dessem frutos e tudo mais. Deus pediu para que entrasse nessa árvore os animais e que o mantesse vivos. Então, tudo indica que naquela época, ainda esses animais, a gente não usava eles para alimentação. Eles eram animais e os puros eram usados para sacrifício e holocausto a Deus. Mas Deus pediu para que colocasse nessa arca esses animais e pediu para que o mantesse vivos. E Deus pediu que essa arca tivesse uma porta e uma janela em cima. Essa porta é Deus que abre, é Deus que fecha. Essa janela é para que nós olhemos para cima e podemos ver o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Essa porta era manipulada por Deus, e essa abertura de cima seria manipulada por Noé, no qual ele poderia estar olhando para Deus, o que Deus estava fazendo aqui fora. O tempo passou e Deus disse: vou mandar um dilúvio, mas tenho que salvar Noé e sua família. Noé vive para mim, e Deus não pode jogar uma pessoa que vive para ele. Uma pessoa que chega a Cristo e a cruz, que recebeu o perdão dos pecados, que vive para Jesus Cristo, não pode ser julgada. Essa pessoa, ela não pode sentar no tribunal da justiça, porque se ela vive para Deus, ela já tem o perdão dentro dela. Aleluia. É isso que eu desejo para vocês. Quando nós andamos no caminho do Senhor, nós entregamos ao nosso Salvador Jesus Cristo, e nós acreditamos que através dele a nossa fé se renova todos os dias. É Deus que escolhe as nossas atitudes. Aquela fé de Noé foi gerada por Deus. A nossa fé é gerada por Deus. Porém, Deus, Ele fica esperando da gente atitude. Ele fica esperando que a gente tenha um objetivo, que é chegar a Jesus Cristo. Ele coloca dentro de nós a essência do amor, a essência do perdão, o arrependimento, do reconhecimento. Porém, muitos acreditam que não precisam de Deus. Lá atrás nós tivemos esse dilúvio que foi para exterminar aquela raça. Deus teve a misericórdia através de um homem e colocou ele dentro dessa arca com a sua família, apenas 8 pessoas. Aleluia. Um casal de cada animal impuro e 7 casais de animais puros. Por que isso? O mesmo que está acontecendo agora, nós vimos agora recentemente em Dubai, pelas águas quase se acabou. Tivemos nos Estados Unidos furacões que também deterioraram muita coisa. Tivemos agora recentemente no Rio Grande do Sul o rompimento pelas águas da barragem e o estrago que fez daquilo. Imagina como será a vida dessas pessoas recomeçar.
Isso aconteceu no passado, muito longe, quando o homem achou que era mais forte que Deus, quando o homem se exagerou em achar que o poder era mais importante que tudo, e não o ser humano, e não o amor por sentir por outras pessoas, e criou a bomba atômica. Nagasaki e Hiroshima foi destruída por uma bomba dessa. Os japoneses, naquela época, foram quase exterminados. Passou o tempo, e essa raça se tornou quase a raça mais desenvolvida do mundo. Eles conseguiram quebrar toda aquela dificuldade, pegaram aquela mal que aconteceu com eles como aprendizado, acreditaram que era possível e se ergueram. Mas eles não se ergueram sozinhos. Isso foi o dedo de Deus. A pessoa só se ergue se Deus permitir. E também a pessoa só cai se Deus permitir. Porém, algumas pessoas querem fazer o contrário. Deus dá toda a opção para você abraçar Ele quando você precisa, para você se entregar para Ele. Mas tem pessoas que não ouvem. Então a volta de Jesus está sendo indicada como o dilúvio daquela época. As pessoas não se atentaram para isso. As pessoas continuaram fazendo suas atividades, brincando, casando, fazendo o que tinha direito. Noé entrou na arca, Deus fechou aquela porta e abriu os portões do céu e as águas vieram. Eu me imagino naquela hora o que essas pessoas que estavam lá fora zombando Noé durante 120 anos tinham a oportunidade. Noé provavelmente conseguiu pessoas para ajudar ele a ter um salário. Provavelmente aquelas pessoas também não acreditavam nele. Talvez seus filhos também não acreditavam nele. Mas Noé não perdeu a fé. Noé ouviu apenas a palavra de Deus. E por 120 anos nessa construção, Deus não falou mais com Noé. Mas Noé não desistiu da palavra que ele havia ouvido. Ele continuou a fabricando durante 120 anos essa arca. E quando ele concluiu e colocou os animais em cima, entrou dentro, Deus fechou aquela porta para fora. Não foi Noé. Essas águas invadiram tudo, inundaram tudo. Essas pessoas, os animais que não foram resgatados, todos morreram. E Deus, por esse amor a Noé, ainda ele fez o mesmo lá no início da geração do mundo, quando Deus colocou os animais sobre a terra, quando fez a criação, ele fez a mesma palavra com Noé, que a partir dali ele não eliminaria mais a espécie com dilúvio algum, que dali para frente todos aqueles animais formariam a terra e se multiplicariam assim como suas famílias. Então, lá na criação, Deus falou a mesma coisa: saia, povoe e multiplique sobre a terra. E quando a arca parou após 40 dias, 40 noites, Noé tinha apenas aquela janela, a porta fechada ainda por fora. Noé mandou um corvo para ver se conseguia perceber a terra. Isso após 40 dias, 40 noites. Esse corvo ia voltar sem nada. Passaram-se mais tempos, mandou uma pomba voltava, e futuramente outra pomba, até que ela encontrou uma folha de oliveira e trouxe. Mesmo assim, com as águas que já tinham parado a chuva, demorou praticamente um ano. Foram 5 meses ali, naquele período, 150 dias praticamente, e até o período de quase um ano, para que aquela terra estivesse pronta. Agora, com toda essa água, com toda essa inundação, como que ele se alimentaria? Não dava tempo de plantar, não tinha como plantar. Então Deus colocou as espécies dentro dessa árvore. Quando soltou, ele falou para Noé: eu te dou toda a criação, todos os animais, mas você vai comer apenas daqueles que são puros. Então deduz aí que para trás a gente não tinha permissão, aquele povo não tinha permissão ainda de comer a carne de animais. E ali Deus, na sua providência, ofertou a Moisés que esses animais tinham que se procriar, multiplicar e também poderiam ser por alimentos. Imagina que tem tornar uma grande atração turística. A gente vê aquele barco lá sendo montado, gente passando, indo de todo lugar vendo aquele barco e zombando, vendo como se fosse uma Disney, talvez, aquele barco enorme no meio do deserto, onde não tinha nem água. Então, o que aconteceu com essas pessoas que tiveram oportunidade e não conseguiram enxergar
que a salvação era um arrependimento. Nós estarmos na igreja é o nosso dia a dia, é o nosso critério, é que nós vamos encontrar Jesus. Porém, a nossa igreja tem que estar dentro da gente, mesmo fora daqui. E que a gente aceite Jesus Cristo. Porque assim vai acontecer novamente. Aquelas pessoas estavam despreocupadas, a água veio e levou todo mundo embora. Assim vai ser quando Jesus voltar. As pessoas vão estar desocupadas, vão estar desligadas do acontecimento. E Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E os ímpios não terão salvação. Os ímpios sofrerão, assim como sofreu naquela época de Noé. Mas nós vamos estar desocupados, mesmo as pessoas boas, as pessoas retas a Deus, as pessoas que aceitaram Jesus, que andam no caminho de Deus, também vão estar desocupadas. Porém, aqueles que estão desocupados e são ímpios, quando vier essa hora, eles não vão saber, mas eles vão sofrer as consequências. Mas aqueles que são puros também vão estar desocupados, vão estar desligados desse momento, mas o seu coração vai estar leve. Vai estar leve, porque quando Jesus vier buscá-los, não vai ter sofrimento. Mesmo eles não sabendo o momento, nem Jesus, nem os anjos, somente o Pai saberá o momento, mas essas pessoas estarão com o coração puro. E nós estaremos com o coração puro, porque nós louvamos ao nosso Deus, engrandecemos o seu nome. O que vai acontecer? As pessoas estarão dormindo, um irá no caminho de Deus e outro não. Às vezes, dentro de um relacionamento, duas pessoas não irão para o mesmo caminho. Porque as pessoas às vezes estão em pecados. Eu não consigo salvar minha esposa. Eu não consigo salvar o Gabriel. A salvação é individual. Eu tenho que fazer minha parte. Mas qual é a obrigação nossa? Qual a obrigação da nossa missão? É oferecer para eles um caminho. É oferecer para os filhos um caminho. Para que ele possa crescer conhecendo a palavra de Deus. E que ele possa ser abençoado. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele esteja junto. Isso é o que nós podemos oferecer para eles: orientação, amor e caminho. Para que não aconteça agora o que aconteceu naquela época. As pessoas não perceberam, durante 20 anos, que esse Deus maravilhoso faz milagre na nossa vida todos os dias. Que nós não percebemos as bênçãos diárias que Ele coloca sobre nós. Nós esquecemos até de se agradecer às vezes. Todos os dias um milagre acontece na nossa vida, por pequeno que seja. O primeiro deles é quando acordamos e podemos respirar, viver, trabalhar, poder presenciar a nossa família. Aleluia. Se hoje é uma época que o coração dos homens tremeu, temos, devido à incerteza do futuro, sem que ninguém soubesse o que fazer. E hoje, se não encontrarem uma resposta, a Deus. Isso, se não intervir, exatamente o que vai acontecer. Deus vai intervir. Cristo vai regressar. E essa gloriosa esperança é o que nós vamos ter no coração. Jesus vai vir para a nossa salvação. Ele foi colocado em todos os momentos da vida para que viesse para essa mensagem de Deus, para que viesse para testemunhar o Evangelho, as Escrituras, para que Ele pudesse nos salvar. Por nós Ele morreu, por nós Ele foi crucificado, por nós Ele foi ferido, Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu tudo que nós sentimos, e por eles nós estamos aqui hoje. Aleluia. E por esse momento Ele vai voltar. Ele vai voltar novamente para que venha buscar aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão pela cruz. Todas as nossas passagens, Cristo disse: vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, e quero que onde eu esteja, vós estarás também. Aleluia. Então Jesus está nos esperando. Nós não vamos precisar esperar 120 anos. O momento é hoje. Se você tem coragem e acredita nesse Deus, se entregue para Ele agora. Não se preocupe com o seu irmão. Agradeça por estar vivo, pela sua família, mas se entregue. Tenha coragem de aceitar Jesus no seu coração. Aleluia. Hoje nós podemos olhar para o pastor, olhar para o evangelista, os missionários, e achar que a palavra que eles estão falando é bonita.
Nós estamos procurando palavras aqui para falar que nós sabemos falar bonito. Nada disso interessa. As pessoas que olham para o pastor, olham para o pregador, para os missionários, vão ver apenas pessoas. Nós temos que ver Deus. Quando a pessoa fala para a gente de Deus, nós temos que ver Deus. Porque se nós não vimos Deus nele, Ele não está presente na nossa vida. A gente tem que sentir as pessoas quando elas são verdadeiras. Nós temos que dar uma oportunidade para as pessoas se mostrarem como elas são para Deus. E não julgá-las antes mesmo de dar uma oportunidade para elas. As pessoas, todos nós, temos o direito de apresentar o nosso trabalho junto a Deus. Mas para que esse trabalho seja aceito por vocês, vocês têm que ver a minha luz, a nossa luz, a luz de vocês. Vocês têm que ver Jesus presente nas palavras, nos gestos, no amor, em tudo que vocês fizerem. Aleluia. Aí nós saberemos que tudo valeu a pena. Porque se amar esse Deus tão grande e maravilhoso não valeu a pena, então não valeu a pena viver. Nós somos escolhidos. Tivemos ali 140 milhões de santos que não estão aqui hoje. Podiam ser outros no nosso lugar, mas nós estamos. Ele nos escolheu. Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje, desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Amém. Jesus escolheu aquele ventre para nós, sobre as águas, porque as águas são abençoadas. Assim era com João no seu batismo, que batizava sobre a água, mas ele determinava que viria um que seria o Eterno, seria o Messias e batizaria com o Espírito Santo. Aleluia. Eu não vou propagar muito, porque a hora já se estendeu um pouquinho, mas eu queria só ler um texto agora, muito pequeno aqui. Deus falou para Noé: Noé, vou dar ao mundo mais 7 dias para que se arrependam, mas depois disso o julgamento vai sair. A Bíblia adverte que o mundo vai sofrer um julgamento, mas a esperança no horizonte e a ressurreição de Cristo e o seu prometido regresso foi a esperança dos profetas. Isaías 66 declara: o Senhor vai voltar em fogo e os seus carros como um torvalino. Torvalino significa uma brisa, um vento, um redemoinho, para tornar a sua ira em flor. E tantas passagens do Novo Testamento que levaria muito tempo para vocês ouvirem. Cristo disse: vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei para levá-los comigo. E aqui nós estamos. Aleluia. Então nós temos ainda uma chance que quando esse momento chegar, nós vamos estar com Ele. Aleluia. Mas aqueles que não acreditarem no que eu estou dizendo aqui hoje, serão como Noé naquela época. Noé falou para todos, ninguém ouviu. Hoje, eu como pastor aqui estou falando para vocês. Jesus está voltando. Aleluia. Somente Deus sabe o momento. Somente Deus sabe. Não sei se para nós ainda em vida nós vamos passar por isso. Mas esse corpo aqui, que hoje é a casa do Espírito Santo, esse corpo vai se acabar. Esse corpo vai morrer, ele vai parar. Isso nós já sabemos desde quando nós nascemos. Mas para onde o nosso espírito irá? Isso que eu quero saber. Tomara que o meu vá para um lugar muito bom, na presença do Pai, que receba um novo corpo maravilhoso, que não tenha idade, que não tenha doença, que não tenha ira, que não tenha tristeza. Um corpo que seja também pelo Espírito Santo escolhido para nós. E eu tenho certeza que esse corpo está guardado para nós. Quando nos livrarmos dessa terra, o nosso caminho começa para Deus. E esse momento tem que ser glorificante, ele tem que ser eterno, porque tudo que fizermos aqui é o que nós levamos para Ele. É o que Ele vai procurar em nós. O nosso julgamento vai ser pelas coisas que fizemos de bom e de ruim. Nós somos perdoados, porém não inocentados. A nossa culpa das coisas erradas continua, porém Deus nos perdoou, porque nós aceitamos a Jesus. Nós preferimos andar no seu caminho daqui para frente, parar de fazer coisa errada e aceitar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Então, por Ele bateu no tribunal da justiça o seu martelo: eu te perdoo, porém não te inocento. O seu pecado vai ter consequências, você vai ter que sofrer com ele, mas você tem um motivo para se redimir.
Você tem uma oportunidade de ser melhor do que você foi. Você tem a oportunidade de fazer melhor do que você fez. Aleluia. Então, irmãos, nessa noite, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Jesus está voltando. E a sua chance pode ser hoje. Nós não sabemos quando vai ser. Podemos dormir e não acordar mais aqui. Tudo se acaba. Nesse momento, eu ia pedir para os irmãos se levantarem, para que a gente faça uma oração. E logo depois, o evangelista Gerson pode fazer o fechamento da bênção apostólica. Deus, obrigado, Pai, por essas pessoas que tiveram paciência de me ouvir, Pai. Aquelas palavras que o Senhor colocou na minha boca, Pai, chegaram até eles. Esses que trocaram, Pai, aqueles momentos lá fora, Pai, por esse momento aqui na sua casa, por ouvir a sua palavra, Pai, através do pregador, através do ministro do culto, dos cooperadores, através dos irmãos. Que o coração nesse momento, Pai, seja leve. Que o Senhor tire todas as impurezas que está dentro de nós, Pai. Que tire o inimigo que manda nesse mundo, Pai. Mas esse mundo é do Senhor. Logo o Senhor vai vir cobrar esse aluguel e tirar esse inimigo da nossa vida, Pai. O inimigo, Pai, ele é maldoso, Pai. Ele nos odeia, Pai. Por quê, Pai? Porque o Senhor deu o perdão para nós e não deu para ele. O Senhor nos ensinou tantas coisas, Pai, que o inimigo, Pai, se enfurece. Por tudo que fizemos, o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, Pai. O inimigo está incomodado com isso, Pai. Ele perdeu essa oportunidade. Ele, Pai, não andou no seu caminho, mas nós andamos